Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de entrevistas aqui com jornalistas do nosso estado de Santa Catarina. E hoje estou trazendo aqui a Sueli Skelsen, que já passou pela NDTV, pelo SCC-SBT, pela NSC-TV, é formada em jornalismo pela Unisociesc Blumenau e também nas horas vagas é fotógrafa, tá certo? Mais ou menos, né? Mas é isso aí. Não sou profissional, mas é uma das atividades que eu gosto, sim. E a primeira pergunta que eu te faço, você já deve ter escutado de muita gente. Por que jornalismo? Essa é uma pergunta que às vezes eu também me faço. Por que o jornalismo, né? Eu comecei sem muita pretensão de seguir o jornalismo. Eu não conhecia muito essa área quando eu comecei a faculdade, mas eu lembro que, na verdade, eu nunca gostei muito de matemática. Essa é uma das verdades, assim, que me fez focar no jornalismo, né? E aí eu comecei a procurar algo que tivesse a ver com as coisas que eu gosto. E eu gostava muito de escrever e ler, mas mais ainda de escrever. Eu tinha um blog na época em que eu escrevia reflexões, coisas que eu pensava, reflexões sobre a vida. E aí eu fui procurando o que eu conseguiria fazer que envolvesse um pouco do meu hábito assim de escrever. E aí eu descobri a faculdade de jornalismo aqui em Blumenau. Na época ela era a única faculdade aqui em Blumenau, era conhecido como IBS, né, a Unisociesc. E aí eu decidi me aventurar, apesar de que eu sempre fui muito tímida e eu não gostava de nada relacionado à comunicação. E eu entrei assim, caí de paraquedas praticamente, mas meu primeiro intuito era entrar é, fazendo jornal impresso, revista, algo no sentido de escrever. E aí depois fui parar na TV e no rádio e nesses segmentos assim do jornalismo. Na sua profissão, que profissional que você tem como referência? Essa é uma pergunta que é complicada de dizer assim, mas eu tenho muitas referências, principalmente da Globo Nacional, hoje, né, na minha profissão. Mas ao longo da minha carreira, eu fui criando outras pessoas assim como referência, né? Não só na televisão, mas hoje eu gosto muito das matérias do Pedro Vedova, por exemplo, que é um repórter mais descontraído, digamos assim, né, mais moderno. Ele faz umas reportagens com bastante criatividade. Eu acho que é isso que me faz assim, me inspira, né? Mas eu tenho pessoas assim que estão praticamente do meu lado, trabalhando no dia a dia, que também me inspiram. Então, não precisa ser muito famoso, né, digamos assim, para se tornar uma inspiração para alguém. E eu comecei a ter as minhas inspirações, minhas primeiras, né, nessa área da televisão. Eu lembro que foi com as pessoas com quem eu trabalhei. É, a Gisele Scopel, a Danúbia de Souza, eu trabalhei com elas no início, quando eu comecei a trabalhar com TV, e eu já olhava para elas como uma inspiração, porque elas se comunicam muito bem, elas são uma referência aqui em Blumenau, sempre foram durante muito tempo, né? Então, elas sempre foram minha referência quando eu comecei, assim. Depois, é claro que elas saíram um pouco da área, depois voltaram. Então, esse meio acaba assim mudando muito, né? E eu tive outras experiências com outras pessoas que também considero referência. Então, hoje eu posso dizer que aqui em Blumenau eu vejo muito é, o trabalho dos repórteres assim como uma inspiração, né? Eu acho que todos eles têm um trabalho muito bom, só que cada um é no seu estilo. Então, eu já vejo assim que cada um tem um estilo diferente de fazer as reportagens, até de se comunicar. Eu trabalhei recentemente também com na NSC, né? Outras pessoas que eu gosto muito é o Felipe Salles, a Ana Cristina. Eles continuam ainda sendo meus amigos e também uma inspiração, né? Digamos assim. Porque eu acho que cada um tem um jeitinho do seu trabalho. O Felipe já é um pouco mais detalhista, explica os detalhes quando ele fala. A Ana já é mais direta. Eu também gosto de ser um pouco mais direta, mas o meu estilo também é um pouco diferente do da Ana. E também teve o Rodrigo Gonçalves, né? Gosto muito dele, trabalhou no Litoral muito tempo com a gente na MSC.
Então, esses colegas que viraram amigos também, eles também são inspiração hoje para mim, né? Pessoas que trabalham junto comigo. E é claro, né? Essas referências que são mais nacionais, digamos assim, que o Pedro Vedova, a Sônia Bride, né? Então, acho que esses também são referências para todos no jornalismo, a gente não pode negar, né? O Caco Barcelos, são pessoas que eu gosto muito do trabalho e do estilo do jornalismo e que eu, às vezes, me espelho, assim, né? Digamos assim. A Sandra Nemberg também, né? Como apresentadora, como comunicadora, eu gosto muito dela. E essas são as pessoas que eu me espelho, assim, digamos, que são um pouco mais distantes, né? Da minha rotina. Quando você estava na faculdade, para qual área do jornalismo você queria ir? Quando eu comecei, foi no início, eu pensava em jornal impresso e em revista. Na época, tinha o Jornal Santa Catarina, que era ali na Rua Bahia, era bem. É um jornal impresso, né? É uma coisa que a gente só vê hoje, a gente quase não vê mais, né? Mas ele era muito legal, assim, o local, porque era todo aquele prédio, era um local muito grande, né? Que recebia muitos, tinha muitos profissionais ali. E eu achava aquilo o máximo, assim, a gente foi visitar no começo na faculdade e eu achei que ali era o meu lugar, no começo. Eu fiquei muito encantada com tudo, o jeito que até as páginas que eram impressas, o arquivo que eles tinham, eles ainda tinham até recentemente e agora está com o arquivo histórico aqui de Blumenau, mas tudo era muito encantador, assim, o papel de saber que foi impresso algo que você escreveu. Então, essa era a minha primeira ideia, assim, de trabalhar com jornalismo. Só que daí a vida foi me levando para outros lugares, assim. E aí, quando eu comecei a fazer aulas práticas de rádio, de TV, e quando eu comecei a realmente fazer estágios também na área, eu comecei a perceber que rádio e TV eram os que eu mais gostava. Então, logo ao fim da faculdade, eu sabia que eu queria rádio e TV. Mudou, assim, de repente, durante a faculdade. De todas as matérias que você já fez na TV, eu tenho duas perguntas para ti. Qual foi a mais desafiadora e qual a que tu mais gostou de fazer? Ah, essa eu tenho que lembrar, mas assim, tem muitas matérias que eu gostei de fazer. No SBT, principalmente, tinha muita. A gente tinha uma autonomia maior, né, digamos assim, de uma escolha, porque eu também fazia parte da produção. Então, eu poderia participar da produção, eu fazia minha própria produção da reportagem, e a gente marcava, a reportagem, executava todo o trabalho, eu ajudava, inclusive, na parte da edição. Então, era muito legal porque eu participava de todo o processo e podia ser algo assim que eu gostava muito de fazer. Então, uma das matérias que eu mais gostei, eu acho que é que são muitas, né? Que eu fiz que eu gostei muito, mas eu acho que foi a da Casa na Árvore. A gente foi em Leoberto Leal, na cidade de Leoberto Leal, bem, assim, foi bem distante, né? Eu lembro naquele dia a gente estava tentando defender essa matéria porque quase que não pega a nossa região, ela é mais próxima ainda de Floripa do que na nossa região. Mas eu queria muito fazer essa reportagem, porque é um senhor agricultor que ele construiu uma casa na árvore, ele nem entendia nada de construção, de casa na árvore, de nada. Ele começou a olhar vídeos na internet e aprendeu a construir uma casa na árvore. E sozinho ele foi lá. Cada dia ele construía um pouco. Só que como o trabalho de agricultor ele é bem pesado, ele precisava estar todo dia disponível ali para eu não lembro se era cebola que ele tava, que era o plantio dele, mas enfim, ele precisava estar todo dia trabalhando, ele trabalhava sozinho, ele tinha uma rotina bem pesada. E ele queria construir a casa na árvore. Então ele pegava esse intervalo quando ele não estava trabalhando e construía um pouco da casa. Só que às vezes ele acordava às 5 horas da manhã, geralmente ele acordava às 5 horas da manhã, e antes mesmo das 5, ele já ia lá, construía um pouco da casa na árvore a varanda, ele foi construindo um a um, ou à noite, e enquanto depois que ele voltava do trabalho, e ele deixou aquele lugar realmente assim, é lindo, é encantador. Todo mundo que vê se encanta, parece até algo de filme.
Então, acho que essa foi uma das que eu mais gostei por conta disso, assim, por algo, porque é uma história inspiradora dele, né? A gente ficou lá durante esse dia, além de gravar a reportagem, de eu ter gostado disso, a gente ficou lá com a família deles e a gente foi muito bem acolhido. Então, eu acho que essas reportagens é o que eu mais gosto, assim, quando as pessoas realmente, elas, assim, elas, a gente tem uma conexão, a gente se identifica e consegue daí fazer uma reportagem, eu acho que melhor ainda do que a gente esperava, digamos assim. E nesse dia, eu lembro que tem uma senhora, que era a sogra dele, ela disse que ela nunca tinha subido, era, se não me engano, mais de 10 metros, 12 metros de altura, eu acho que são as escadas, né, para subir nessa casa da árvore. E é tudo improvisado, do jeito que ele fez ali. E essa senhora, que é a mãe, na verdade, a sogra dele, ela nunca tinha subido ali nessa escada, desde que ele construiu. E quando a gente foi fazer a reportagem, ela estava lá e ela estava muito curiosa para saber, né, como que era lá dentro, como que era essa casa e a vista lá de cima. E a gente foi gravando a reportagem lá dentro e daqui a pouco a gente vê ela subindo e entrando ali na casa. Então foi um momento assim que a gente gravou na reportagem, ela participou da reportagem dentro da casa da árvore e ela ficou toda emocionada assim de saber, de ver pela primeira vez a casa. Então ela estava encantada. Eu acho que isso foi bem gratificante assim, participar desse momento, sabendo que eles estavam todos juntos, mas ela nunca tinha subido e não tinha coragem ou talvez era porque é bem complicado mesmo, mas ela se aventurou e assim, a gente inspirou ela e ela nos inspirou depois. Então, acho que essa foi uma das matérias que eu mais gostei, assim. É uma matéria que a gente pode pouco escolher, mas, assim, ao mesmo tempo, ela vai surgindo do momento, né? Então, eu gosto bastante disso. E uma das matérias mais desafiadoras, essa já é um pouco mais difícil, assim, de lembrar, de saber, né? Porque às vezes, até a matéria que eu gosto muito de fazer, ela é desafiadora. Então, tem desafiadora pro lado eu não gostei, sei lá, não achei ruim, mas tem desafiadora também que eu me surpreendo, né, depois com o resultado, né? Mas eu acho que assim, desafiadora geralmente eu penso em matérias reportagem que eu fazia com sobre enchente ou algo assim. Já fiz bastante reportagens sobre enchente, sobre tragédias. Eu acho que a gente não pode dizer que não foi um dos eventos que mais marcou a nossa cidade aqui, é o ataque à creche aqui em Blumenau. Eu acho que essa foi uma das reportagens mais desafiadoras que eu fiz. Não algo que eu me desafiei e realmente tenho orgulho daquele dia de trabalho, porque aquele dia, na verdade, ele eu acho que mexeu com tanta gente, principalmente claro, com os pais, os familiares das vítimas, mas também com as equipes de reportagem, com o pessoal da cobertura. Eu acho que foi difícil para todo mundo, né? Então, esse foi com certeza um dos dias mais desafiadores, mas também vivi outros momentos desafiadores em que as reportagens, elas ainda assim me fizeram bem, assim, né? Digamos, eu cobri algumas enchentes também, em outras cidades aqui da nossa região, Benedito Novo, Rodeio. Então, eu acho que essas reportagens geralmente elas são desafiadoras assim para fazer enchente, porque tá todo mundo num momento crítico tentando retirar as coisas de casa e a gente precisa conversar com essas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo elas querem conversar com a gente, algumas não querem, então isso é desafiador, né? Você tem que saber como chegar nessa pessoa, você tem que também não pode de maneira nenhuma deixar de lado a sua humanidade, eu acho que vem em primeiro lugar. Então, acho que lembrando, assim, uma das mais desafiadoras talvez tenha sido em Rodeio, quando eu fui fazer a reportagem que, se não me engano, 4 pessoas morreram com a enchente. E eu fui gravar com uma senhora que eu acabei encontrando por coincidência, e aí fui tentando conversar com ela para a gente gravar, e ela tinha perdido tudo dentro de casa. Então, assim, foi muito triste porque a gente viu tanta coisa naquele dia, a gente viu os bombeiros procurando com os cães, a gente viu muitas cenas, assim, terríveis, né? Até vi a parte de, assim, ou a pessoa em si, né, a vítima. Então, assim, foi um dia terrível. E depois daquilo a gente ainda a gente continuava indo dia após dia para lá para fazer reportagens. Então, esses dias que se tornam desgastantes, né?
Mas ao mesmo tempo, eu sinto que ainda nesses dias a gente consegue um pouco de esperança também, porque a gente vê a solidariedade das outras pessoas. Então, apesar de desafiadoras essas matérias, essas reportagens de enchente, são matérias que depois eu sinto aquele aconchego, assim, de que as pessoas têm solidariedade, eu penso nisso. Então, mesmo assim, desafiador, eu acho que é isso, assim. É o teu trabalho, às vezes, que você gosta de fazer e às vezes que você não gosta tanto. Eu acho que desafiador tem um pouco de lado bom e lado ruim também. Agora, saindo um pouco aí da sua vida profissional e um pouquinho mais para o pessoal, é quando você está no seu tempo livre, o que você gosta de fazer? Ah, eu acho que eu valorizo bastante, assim, isso, né, de tempo livre, porque, afinal, a gente trabalha, mas eu acredito que a gente trabalha para poder viver bem. Então, é nisso que eu sempre busco, né? Às vezes essa rotina incansável do jornalismo, ela acaba deixando a gente focado muito na profissão. E muitas pessoas acabam esquecendo que é importante ter um passatempo, um hobby, né? E isso faz bem principalmente para a saúde mental, e a gente precisa disso. Eu gosto de muitas coisas, assim, como passatempo. Como você já disse antes ali, né? Eu gosto de fotografar. Antes eu tinha isso mais como, eu cheguei a ter isso como uma profissão, mas foi por um período curto, porque na verdade eu gosto mais de fotografar paisagens, não eventos em si, né? Então eu foco mais nisso assim como gosto mesmo, passatempo. Eu gosto de fotografia. É, claro que ler e escrever ainda continuo gostando muito e às vezes eu tô ali sem nada para fazer ou de repente uma situação que me deixou um pouco triste, já tô ali escrevendo no celular ou em qualquer lugar assim, né? Então eu gosto ainda de escrever bastante, tenho algumas reflexões escritas e pretendo um dia, quem sabe, né, me focar um pouco mais para talvez escrever um livro ou algo assim. É, eu gosto de música, então eu tenho alguns instrumentos em casa, assim, não sei tocar muito bem, mas eu tenho. E eu gosto disso, assim, eu tenho piano, tenho o ukulele, o violão, então são os instrumentos que eu gosto, fui comprando assim porque eu queria me aperfeiçoar, só que acabando que eu não me dediquei o tempo necessário para ser tão boa nisso. Então eu só gosto de fazer porque no momento que eu quero dá prazer, é bom ter um hobby, ouvir música e de outras atividades assim também manuais. Eu gosto bastante de artesanato, já fiz algumas. Às vezes eu quero aprender um negócio, eu vou no YouTube, eu fico tentando ir atrás, eu pesquiso. Eu gosto de fazer crochê também, às vezes, né? Nunca mais fiz, faz tempo, mas bordado, essas coisinhas assim. Eu gosto de tudo que envolve trabalho manual. Às vezes eu nunca fiz aquilo ali, mas eu acabo aprendendo e querendo saber mais, vou pesquisando, compro umas tintas ali e me aventuro a fazer alguma coisa. Então, eu acho que é legal, assim, esse tipo de trabalho. Eu gosto de ter bastante hobbies, ouvir música. E é claro, né? Também tem aquele momento que você gosta de não fazer nada, né? De ver uma série, ficar em casa, comer uma pipoca, principalmente num dia de chuva. E é isso, assim, não tem muita. Não tenho, eu gosto de não deixar que as minhas atividades paralelas, né, ao trabalho, ao profissional, que elas não virem algo profissional, porque acho que esse é o objetivo do teu passatempo, né? É se tornar algo para o teu prazer, para o teu bem-estar, não uma obrigação. Então, acho que por isso tem bastante coisas que eu gosto de fazer. Tenho aqui em casa o violão, não sei tocar, aquelas sinfonia de criança, aquela de oito baixos, também não sei tocar, e um tempo eu tinha uma gaita de boca, também não sabia tocar. Ai. Mas aí, ó, uma hora, daqui a pouco, assim, ai, tô com vontade de aprender. A gente vai, e às vezes eu não gosto de. Eu não, fico uma semana sem mexer, sem tocar no instrumento, tá até desafinado. Eu preciso pegar, tentar afinar de novo, e aí eu vou aprender a tocar uma música. Daí eu fico uma semana focada naquilo ali. Aí eu aprendi a música, nunca mais eu pego o instrumento de novo. Então eu acho que isso também é legal, né? Porque você tem um instrumento ali. A qualquer momento vai dar inspiração, aí você pode se aventurar de novo, né? O problema é se pega um violão, em uma semana tenta aprender o faroeste caboclo.
Ah, daí não vai uma semana, vai provavelmente um mês, né? E agora eu vou fazer umas perguntinhas curtas, um bate-bola. Uma música. Nossa, mas eu não consigo fazer uma pergunta curta assim. Uma música? Nossa, eu não consigo pensar em nada assim tão de repente, assim, de música. Vou alterar a pergunta então. Um ritmo musical. Ah, daí ficou mais fácil, ó. É rock, eu acho. Cantor ou cantora. Hum, olha, gente do céu, isso é difícil. Acho que The Black Keys é tipo uma banda que eu gosto bastante. É, já é tipo um rock mais indie, é, de pessoa, assim, uma pessoa. Eu gosto de bandas um pouquinho mais antigas também, Creedence, Grateful Dead, bandas um pouquinho mais de rock um pouquinho mais antigo também. Mas assim, não um artista específico, não um músico, não um cantor específico, assim. Eu acho que Bota um verificado aí para dizer que valeu essa resposta. Uma comida. a comida é fácil, né? Eu tenho muitas, né? Mas lasanha. Um lugar que gosta de estar. Hum, lugar também tem vários, né? Mas eu acho que a minha casa é um lugar que eu gosto de estar, pelo menos no momento. Uma data que é especial para ti. Hum, olha, data especial, eu acho que aniversário, assim, tanto o meu quanto das pessoas que eu gosto. Aguardo o meu aí, 5 de abril. Ó, Se pudesse voltar no tempo, se essa máquina do tempo encontrasse você quando criança, o que você falaria para você mesmo? hum, eu acho que eu falaria, acho que falaria assim que não precisa ser tímida, não precisa ter vergonha das coisas, você pode se aventurar, fazer o que você achar que é certo naquele momento, sem precisar se preocupar tanto com o futuro ou com o passado, apesar de que eu seria mais nova, né? Mas sem se preocupar tanto. Defina-se em uma palavra ou frase. Me definir? Hum, definir em uma palavra, não sei se é possível, mas assim, na verdade, eu acho que não é possível nem definir as pessoas. As pessoas são muito complexas, né? Não sei, eu gosto de muita coisa e apesar de tudo, eu não sei, pode ser que eu não sei fazer essas coisas que eu gosto, só por gostar mesmo. Eu acho que eu diria assim que eu tento sempre fazer as coisas é, pensando em ser uma pessoa do bem. Então, assim, fazer o bem para as outras pessoas, fazer o bem para mim, em tentar fazer o bem para o mundo, para o universo, colaborar com isso, como o universo acaba colaborando com a gente também. Eu acho que é isso, assim. Não sei se isso seria me definir, mas é uma coisa que eu tenho sempre em mente, assim. Eu gostaria que você indicasse alguém para também participar de uma entrevista. Hum, deixa eu pensar. Quem que seria legal? Eu acho que o Walter Osterman seria legal, porque com certeza ele vai falar muitas coisas engraçadas que ele já passou, muitas coisas, a gente vai conseguir aprender bastante também com o que ele falar. Então acho que ele seria uma pessoa legal. Agora eu vou contar uma história para você, para ti e para vocês que estão assistindo. Eu fiz uma visita na INSC no tempo que você ainda estava lá. Aham. Óbvio, eu já tinha conversado com o Walter antes, ele já tinha vindo aqui em casa. A gente gravou uma entrevista. Só que meu celular teve um probleminha de memória cheia e Não. formatou todos
Tinha nele Ah, não acredito. não vou nem falar entrevista, foi uma conversa mesmo de uns 40 minutos. E Meu Deus. só tem na minha mente e de quem tava junto comigo nesse dia. Ah, eu vou ter que acreditar, né? Porque eu acho que a tecnologia ela ajuda a gente, às vezes ela acaba atrapalhando, né? Então, mas eu provavelmente acho que já deu para aprender muito com ele, mesmo sem ter gravado, né? O problema é que as outras pessoas não conseguiram, né? Mas quem aprendeu, aprendeu. Eu digo também porque trabalhando o lado dele, assim, a gente trabalhava um do lado do outro, assim, né? Você foi lá, você viu como é que era a redação, né? E é uma pessoa que eu sempre admirei na TV também, esqueci de falar, né? Sempre admirei também, mas eu percebi que ele era muito mais, que ele é muito mais simples do que eu pensava. Eu pensava que ele era todo certinho, assim, né? Só falava palavras rebuscadas, mas não. Ele é o comentarista, esse é ele comentarista, né? E ele como pessoa ali é incrível. Ele é uma pessoa muito do bem, muito querida por todos, né? Também da redação e engraçada também, né? Esse que é o negócio. Ele estava sempre com uma Coca-Cola do lado, às vezes estava com umas 5 latinhas de Coca-Cola ali na mesa. Gostava, ele trazia bala às vezes na redação, então entregava para todo mundo, cafezinho. Uma pessoa muito querida. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, acompanhar um pouco do seu dia a dia, do seu trabalho, quais são suas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok? Agora não é mais Twitter, é só um X. Então, agora na verdade, eu sou bem assim, do avesso nas redes sociais, né? Eu nunca gostei tanto assim né, de ter as redes sociais. Mas de um tempo para cá eu percebi que eu não usava mais o Facebook e eu estava deixando ele um pouco de lado, as pessoas acabavam conversando comigo lá. E eu deixava, tem pessoas que eu respondi, elas vão saber se elas estiverem ouvindo agora, vendo agora, respondi depois de 2 anos. Então, no Facebook, então acho que melhor excluir. Eu pensei, né? Eu desativei meu Facebook. Não tem Twitter também, porque vai ser muita coisa assim para minha cabeça. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o Instagram, suelen.eskelsen. Daí lá é o que eu posto, tudo que eu tenho para postar vai estar lá. E daí, é claro, né? Quem quer entrar comigo pelo meio profissional, para conversar sobre algo profissional também, pode entrar comigo através do WhatsApp também, que tá lá no Instagram, tem uma bio com um pouquinho do meu portfólio, do meu trabalho. Lá tem um link explicando um pouquinho do que eu faço agora, né? Tanto na produção de vídeos, também para assessoria de imprensa. Estou uma área um pouquinho diferente da reportagem, mas o jornalismo, eu acho que ele fica na nossa essência, ele é difícil sair da gente, então a gente acaba sempre estando na área do jornalismo também. E agora chegando na parte final, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está assistindo o vídeo. Olha, eu acho que recado, assim, eu acho assim, se você está começando a estudar agora jornalismo, ou se você é uma pessoa que gosta assim do trabalho dos jornalistas aqui em Blumenau, ou aqui na região, eu acho que é legal você aprender um pouco mais por conta própria mesmo. Assim, ultimamente mesmo eu comecei a fazer vários cursos, terminei alguns cursos que eu tinha começado e não tinha tempo. É legal você se aperfeiçoar na profissão, saber o que você quer e eu acho que qualquer pessoa pode ser o que ela quiser. Então, eu acho que ela pode. Só basta o quê? Estudar, se dedicar o tempo necessário ao que você acha para aquela atividade que você vai conseguir. Então, eu acho que não tem ninguém que não possa fazer alguma coisa. Eu acho que todo mundo consegue qualquer tipo de coisa. As pessoas às vezes veem a TV também como um meio muito longe, muito distante, inalcançável, né? Então, eu acho que qualquer tipo de sonho que você tenha não é impossível. Ele só precisa ser, às vezes, formatado, às vezes você nem sabe se é aquilo ali mesmo que você quer, você vai estudando e vai percebendo que é outra coisa. Não tem nada também de errado em mudar de opinião, de gostos, mas eu acho que é isso, assim, um recado é que talvez
como eu aprendi depois de um tempo, assim, que é mais importante você se preocupar menos, tentar se preocupar menos, porque às vezes não é possível, mas tentar se preocupar menos com as coisas que fogem do teu controle e tentar aceitar as coisas que você tem naquele momento para fazer o que você conquistar uma coisa melhor. Então, acho que tudo é questão de você aprender, você se dedicar e qualquer coisa, qualquer pessoa pode conseguir. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado esse convite, contar um pouco da sua carreira profissional. E para o pessoal que está assistindo, peço que sigam a Suelen nas redes sociais, me sigam nas redes sociais também, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo.